Vocês acreditariam se eu dissesse que fui dada como morta, apagada do mapa, por quem jurou me amar? Que uma mulher de mais de 60 anos, com a vida feita, de repente, se viu sem nome, sem lar, sem chão? Não foi de um dia para o outro, não. Foi um golpe, uma traição tão profunda que machucou mais que qualquer faca. Mas essa dor, meus filhos, essa humilhação que me engoliu, ela não me deixou ali, jogada. Não, Senhor. Ela me empurrou para uma força que eu nem sabia que tinha. Eu me tornei uma sombra silenciosa, um fantasma que eles criaram. Mas, esse fantasma ressurgiu. E fez valer sua existência diante de um tribunal, de olhos bem abertos, para desmascarar a farsa e reaver a vida que eles achavam ter roubado. Você teria essa coragem? Essa é a pergunta que vai te acompanhar até o último suspiro dessa memória. Meu tempo de moça! Que saudade me dá de reviver aqueles dias, um tempo em que o mundo parecia feito de algodão doce e o sol morava dentro de casa, iluminando cada canto da nossa existência com uma luz morna e acolhedora. Eu me casei novinha, ainda com a doçura da infância nos olhos, a pele macia e a cabeça cheia de sonhos de um futuro cor-de-rosa, de um amor eterno, de uma família grande e feliz que viveria em paz na nossa roça. O Zé, meu marido, era um moço de poucas falas, um homem mais de ação do que de palavras doces, mas de um sorriso que me desarmava todinha, que me fazia esquecer qualquer preocupação e enxergava minha alma. Tinha as mãos calejadas da lida na roça, marcas de um trabalho honesto, um cheiro de terra molhada que me dava segurança e um abraço apertado que afastava qualquer medo, qualquer tristeza, qualquer sombra. Lembro do dia do casamento, a igrejinha do povoado enfeitada com flores do campo que a gente mesma colheu na beira da estrada, margaridas brancas e sempre vivas coloridas, o cheiro de incenso misturado com perfume doce e inebriante do jasmim que subia do jardim da igreja. Meu vestido simples de renda, feito pela minha mãe com tanto carinho, ponto a ponto, linha por linha, parecia o mais lindo do mundo, um véu de sonhos e promessas. Eu me sentia a mulher mais sortuda do universo, a mais amada, a mais feliz, flutuando em uma nuvem de algodão. Prometemos amor eterno diante de Deus e dos homens, e eu, na minha inocência e na minha fé, acreditava em cada palavra, em cada juramento, em cada promessa. Nossa casa era humilde, de tijolinho à vista, um presente do meu pai, construída com o suor do Zé e a minha dedicação. Era pequena, mas, era um palácio de amor e aconchego. Cada canto tinha um pedaço da gente, uma lembrança, uma história sussurrada. A sala de estar, com a rede de crochê pendurada na varanda, era o lugar onde a gente proseava depois do jantar, observando as estrelas, enquanto Zé tocava sua viola em canções melancólicas. O quarto, simples, com a colcha bordada, era nosso refúgio de amor e cumplicidade. A cozinha, então, era o coração pulsante da casa, o lugar onde a vida acontecia em sua plenitude. O fogão a lenha, sempre aceso, espalhando um calor bom e o cheiro de comida caseira que embalava nossos dias. Pão de queijo quentinho saindo do forno, broa de milho, um angu fumegante nos dias frios de geada, caldos que aqueciam a alma e o corpo. Eu passava horas ali, cantando baixinho enquanto amassava a massa do pão, sentindo a farinha escorrer entre os dedos, o aroma do café coando, o burburinho da panela no fogo, o chiar da gordura na chapa. O Zé chegava do campo, exausto, com a roupa suja de terra e o cheiro do suor do trabalho, e eu já tinha o café pronto, com um pedaço de bolo para ele, feito com a mesma massa do pão, um carinho silencioso. Ele me olhava com um carinho que me fazia sentir a mulher mais amada do mundo, a única, a escolhida. Eu via o amor nos olhos dele, na forma como ele me passava a mão nos cabelos depois de um dia de trabalho, como ele ria das minhas bobagens e dos meus tropeços, como ele me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça, um abraço que me dizia tudo sem palavras. Eu confiava nele de olhos fechados, de corpo e alma, sem sombra de dúvida, sem questionamentos. Era a certeza que me movia. Nossos filhos, a Ana e o Pedro, eram a cereja do bolo, a melodia que embalava o nosso dia a dia, a razão de tudo. A Ana, a mais velha, era toda meiga, com os cabelos cor de milho e um jeito de passarinho, um sorriso doce que desarmava qualquer um e um olhar curioso. Gostava de sentar no meu colo enquanto eu costurava ou bordava, me fazendo 1000 perguntas sobre a vida, sobre o mundo, sobre as estrelas que ela via no céu. O Pedro, o caçula, era um danado, um moleque levado, um furacão de energia, mas com um coração maior que ele, puro e cheio de vida. Subia nas árvores mais altas do quintal, vivia com os joelhos ralados de tanto correr e cair, mas sempre trazia uma florzinha silvestre para me dar ou um passarinho ferido para eu cuidar, com a delicadeza de um gigante. A casa vivia cheia dos risos deles, dos jogos de bola no quintal, das brincadeiras de esconde-esconde entre as árvores frutíferas, mangueira, goiabeira, jabuticabeira, que nos davam sombra e frutos deliciosos em abundância.
As noites de sexta-feira eram sagradas, um ritual que a gente não abria mão por nada, um momento só nosso. A gente se juntava na varanda, sem televisão, sem rádio, só a luzinha fraca da lamparina de querosene e o barulho dos grilos e cigarras, uma sinfonia da natureza. O Zé, com a voz grave e calma, contava causos antigos, histórias de assombrações que vagavam pelo mato fechado, de lendas de pescadores corajosos, de bichos falantes que viviam nas matas e tinham mais sabedoria que muitos homens da cidade. A Ana se aconchegava no meu colo, a cabecinha pesando no meu ombro, o Pedro encostava a cabeça no ombro do pai, e eu sentia que ali, naquele pedacinho de chão abençoado, sob o céu estrelado do interior, com o cheiro de terra e orvalho, estava o meu paraíso, a minha paz, a minha felicidade completa. Eu observava o Zé, a forma como ele contava as histórias, os olhos brilhando com as lembranças, e me sentia completa, a mulher mais abençoada, a mais feliz. Ele era meu pilar, meu amigo, meu amor, o pai dos meus filhos, meu mundo inteiro. A gente não tinha muito luxo, não, meus filhos. Nossa riqueza não estava em bens materiais, mas nas nossas alegrias, que eram simples, mas intensas, verdadeiras, profundas. O banho de rio nas tardes de calor escaldante do verão, com a água geladinha beijando a pele, lavando a alma e refrescando o corpo. As colheitas de jabuticaba, com os dedos manchados de roxo, a gente rindo enquanto preparava a geleia mais doce e saborosa do mundo. A feira da cidade, aos sábados, era um evento, um passeio, onde a gente encontrava os vizinhos, conversava sobre as plantações, trocava receitas e fofocas inocentes, contava as novidades e os causos da semana. Eu via o Zé conversando com os outros produtores, falando dos planos pro sítio, das novas técnicas de plantio, sempre com um brilho nos olhos, um entusiasmo contagiante que me enchia de orgulho. Ele parecia um homem íntegro, dedicado à família, ao trabalho, à nossa vida juntos. Eu tinha certeza de que tínhamos construído uma fortaleza inabalável, um castelo de amor e confiança que nada poderia derrubar. Contudo, a vida, meus filhos, é cheia de pequenos sinais, de nuvens que a gente não vê quando o céu está muito azul, de pedrinhas que a gente não percebe no caminho quando o chão é liso e o coração leve. Lembro de umas vezes, o Zé ficava mais calado, assim, pensativo, com o olhar perdido no horizonte, como se a mente estivesse longe. Eu perguntava, com a voz mansa, o que foi, meu bem? Algum problema na roça? Alguma preocupação na cabeça? Ele desconversava, dizia que era só cansaço, coisa boba, a mente cheia das contas e dos afazeres da lida diária. E eu, na minha ingenuidade e no meu amor cego, acreditava piamente, sem desconfiança alguma. Via ele saindo de madrugada, dizia que ia para a roça mais cedo, para aproveitar o fresco da manhã, e eu nem desconfiava do que realmente poderia estar acontecendo por trás daquelas desculpas banais. Achava que era o jeitão dele, a vida na lida, o sacrifício que ele fazia pela família, pelo nosso futuro. Às vezes, ele voltava com umas manchas de graxa na camisa que não eram da graxa dos equipamentos da roça, um cheiro diferente, um perfume adocicado que não era o meu, nem o das flores do quintal. Um cheiro estranho que me fazia franzir o nariz por um instante, uma leve sensação de incômodo, mas que eu logo esquecia, atribuindo à correria do dia a dia, aos encontros com outros fazendeiros na cidade, aos cheiros da rua e dos armazéns. Pequenas fendas que começavam a se abrir no meu paraíso, pequenas nuvens que se formavam no meu céu azul, mas eu, cega de amor e confiança, nem as percebia, nem as considerava ameaças, apenas pequenos desajustes que seriam logo esquecidos. Quem ia imaginar que um dia, esse céu tão límpido, esse amor tão sólido, ia virar uma tempestade sem fim, um deserto de solidão, uma ruína completa, uma tragédia anunciada? Eu vivia num sonho bonito, um conto de fadas particular, uma bolha de felicidade, e a vida, cruel que só, estava prestes a me acordar com um tranco violento, a me jogar na realidade mais dura, na qual eu jamais imaginaria viver, e que me mostraria um lado do homem que eu amava que eu nunca quis conhecer. A ingenuidade, meus filhos, às vezes é o pior dos venenos. Ah, mas a vida, meus filhos, é uma caixinha de surpresas, e nem todas vêm com laço bonito ou cheiro de flor do campo. Aquele céu azul da nossa felicidade, que parecia infinito, sem nuvens e sem fim, começou a mostrar uns pontinhos cinzas, sabe? Como aquelas nuvens de chuva que a gente vê no horizonte, pequeninas, quase imperceptíveis, mas que a gente jura que não vão chegar, que vão passar de lado, que não nos atingirão. O Zé, que antes era o meu porto seguro, a rocha na qual eu me apoiava, o riso fácil e o abraço apertado que me embalava em noites frias, começou a ficar diferente, a se afastar. As mudanças foram vindo de mansinho, quase imperceptíveis, como um fio que se solta do tecido, desfiando devagarzinho, ameaçando desmanchar toda a trama da nossa vida, toda a beleza do nosso bordado.
Eu sentia uma leve estranheza, um desconforto que se instalava no meu peito, uma sensação de que algo estava fora do lugar, mas tentava ignorar, atribuindo ao cansaço ou às preocupações da roça. Primeiro, foram as ausências. Pequenas, no começo, como gotinhas de orvalho que somem no sol da manhã, quase sem deixar vestígios, mas que acumuladas viram um rio. Ele dizia que tinha que resolver umas coisas urgentes na cidade, que a roça estava dando mais trabalho que o normal, que precisava viajar para fechar uns negócios importantes, uns acordos com fazendeiros distantes, compra e venda de gado, insumos agrícolas. E eu, com a alma ingênua e o coração confiante, acreditava em cada palavra, em cada desculpa esfarrapada. Meus filhos, Ana e Pedro, com a inocência que só criança tem, perguntavam pelo pai: Mãe, cadê o papai? Ele não vem jantar hoje? Ele prometeu me ensinar a pescar amanhã. E eu inventava uma desculpa qualquer, com um sorriso forçado que escondia a dor e a incerteza que começavam a me corroer, para não preocupar os pequenos, para que eles não sentissem o vazio. O papai tá trabalhando muito, meus amores, pra gente ter tudo o que precisa, pra vocês terem um futuro melhor, eu dizia, com um nó na garganta que teimava em apertar, me sufocando aos poucos, roubando-me o ar. A casa, que antes ressoava com a risada do Zé, com o barulho dos passos dele no assoalho de madeira, com a sua voz cantando baixinho, com seu cheiro bom, começou a ficar mais silenciosa, um vazio que eu sentia no peito, um eco da ausência que se instalava, cada vez mais presente. Eu me via, muitas vezes, sentada na varanda, sozinha, esperando, o olhar fixo na estrada de terra que levava ao sítio, até a luz da lamparina se apagar e o frio da noite me lembrar que ele não viria, que ele não estava ali. As noites se tornaram longas e frias, a solidão uma companhia indesejada. Depois, as mentiras. Pequenas também, no início, como espinhos que a gente pisa e nem sente na hora, mas que, com o tempo, inflamam e doem, e se tornam chagas abertas. Um dia, ele disse que foi visitar um parente distante no sítio vizinho, o tio João, que estava doente e precisava de ajuda. Mas o primo dele me ligou, dias depois, perguntando se o Zé tinha melhorado daquela gripe forte que ele tinha inventado para justificar a ausência, e se ele já poderia ir vê-lo. Meu coração deu um pulo no peito, uma pulga atrás da orelha que não parava de coçar, uma sensação de que algo não estava certo, de que eu estava sendo enganada. A voz do Zé ao telefone começou a ficar mais fria, sabe? Distante, quase mecânica, como se estivesse falando com um estranho, com alguém que ele mal conhecia ou que não importava mais. Ele parecia não ter mais paciência para ouvir as minhas histórias do dia, as fofocas da feira, as alegrias e as pequenas tristezas dos nossos filhos, nem para as cantorias desafinadas das crianças, que antes o faziam rir e se derreter. Aquele brilho nos olhos, que ele tinha quando me olhava, quando me encontrava depois de um dia de trabalho, foi sumindo aos poucos, dando lugar a uma espécie de vazio, de cansaço, de irritação disfarçada que ele mal conseguia esconder, e que, às vezes, explodia em pequenas grosserias. Ele bocejava quando eu falava, olhava o relógio no pulso de forma insistente, demonstrava impaciência e um desejo de estar em outro lugar. Eu tentava conversar, aproximar, como quem tenta remendar um tecido puído, costurar um rasgo antes que ele fique maior e vire um buraco sem fundo. Perguntava se algo estava afligindo, se ele precisava de ajuda, de um ombro amigo, de um conselho, de um desabafo. Eu oferecia minha presença, meu carinho, minha lealdade incondicional. Ele só dizia, com a voz quase um rosnado, um tom áspero que eu nunca tinha ouvido antes: é coisa minha, mulher, não se preocupa com o que não te diz respeito. Você não entenderia, são negócios de homem. E eu me preocupava, sim. Meu coração apertava, um pressentimento ruim me corroendo por dentro, como um bicho roendo uma fruta por dentro, sem que a gente veja o estrago, até que ela apodreça por completo. Eu sentia que ele estava se afastando, se fechando numa concha onde eu não tinha mais espaço, onde minhas palavras não chegavam, onde meu amor não entrava, onde minha presença era um estorvo. Era uma ilha, e ele estava me deixando naufragar sozinha, sem um bote, sem um remo, sem um farol. Lembro de uma tarde de sol quente, desses que o calor faz a gente querer um banho de rio, de sentir a água fresca na pele, que ele esqueceu o celular em cima da mesa da cozinha, enquanto ia buscar água fresca no poço, depois de um dia no campo. Eu, na minha inocência de mulher que nunca mexeu nas coisas do marido, que sempre respeitou sua privacidade, peguei para guardar, para não molhar ou sujar com a terra da bota dele. E foi aí que eu vi uma mensagem. Uma mensagem curta, mas que explodiu como uma dinamite na minha alma, espalhando estilhaços por todo o meu ser. De um número desconhecido, que dizia: saudades de você, meu amor. Te espero no mesmo lugar, na nossa toca, amanhã sem falta. Traga aquele vinho que você prometeu. Beijos, sua gata. Meu corpo gelou da cabeça aos pés,
como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim, me paralisando. Minhas mãos tremeram tanto que o celular quase caiu no chão, espatifando-se em pedaços, assim como meu coração. O suor escorreu pela nuca, um suor frio, de medo, de nojo, de traição, de vergonha. Não, não pode ser, eu repetia para mim mesma, em sussurros desesperados, enquanto meu cérebro tentava negar o que meus olhos liam com clareza brutal, com uma nitidez cruel. Apaguei a mensagem no mesmo instante, com a esperança vã de que, ao apagar, eu pudesse apagar a imagem da minha mente, apagar a verdade que se revelava, apagar a dor que se instalava. E tentei me convencer de que era um engano, uma mensagem para outra pessoa, um erro de digitação, que não podia ser para ele, pro meu Zé, o homem que eu amava e confiava cegamente. A gente se agarra à esperança, né? A gente não quer acreditar no que o coração já sabe, o que a alma já sente, o que os olhos já viram. É como um doente que não quer ver o diagnóstico, que prefere viver na ignorância do que encarar a doença de frente, porque a verdade dói mais que qualquer mentira. Eu fechei os olhos com força, desejando com todas as minhas forças que fosse apenas um pesadelo horrível, do qual eu acordaria em breve. A casa, que antes era cheia de risos, de barulho de panela, de conversas animadas e música de viola, começou a ficar silenciosa, pesada, o ar denso. Eu me sentia sozinha, mesmo com os meus filhos por perto, brincando no quintal, alheios à minha dor, à minha tragédia particular. O Zé estava ali, fisicamente, sentando à mesa para as refeições, às vezes na sala, mas não estava de verdade. Era como se ele tivesse se mudado para um lugar dentro dele mesmo, um lugar escuro e distante, um labirinto onde eu não tinha mais espaço, onde minhas palavras não chegavam, onde meu amor não entrava, onde minha presença era um estorvo, uma lembrança incômoda do que ele estava destruindo. Aquele homem que eu amava com a pureza de uma criança e que eu achava que me amava com a mesma intensidade, estava virando um estranho, um vulto, uma sombra que passava pela minha vida sem me ver, sem me sentir. A frustração crescia, um nó na garganta que eu não conseguia desfazer, que me sufocava cada dia, me roubando o ar, me impedindo de respirar. Eu chorava escondida, no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som dos meus soluços, para ninguém me ver, para ninguém suspeitar da dor que me consumia, do buraco que se abria no meu peito, um buraco que sangrava a cada batida do meu coração. Não queria que meus filhos sentissem a tristeza que me invadia, a angústia da minha alma. Aquela rachadura, que parecia tão pequena no começo, estava virando um abismo. E eu, sem saber, estava prestes a cair nele, de cabeça, sem ter como me segurar, sem ter onde me apoiar. E o pior, meus filhos, é que eu sentia que ele já não se importava mais se eu caísse ou não. A indiferença dele era a pior das torturas, uma prova de que o amor, para ele, tinha acabado, e que eu era apenas um obstáculo em seu novo caminho. A vida, que antes era um jardim florido, virou um deserto árido. E então, meus filhos, o abismo que se abriu sob meus pés, ele me engoliu de uma vez, sem piedade. Não foi um tombo lento, não. Foi como um terremoto silencioso que vai derrubando tudo em volta, rachando o chão sob seus pés até que não reste mais nada, nem uma única pedra para segurar, nem um rastro do que um dia foi. Aconteceu num dia de sol forte, desses que a gente pensa que nada de ruim pode acontecer, que a luz do dia espanta qualquer escuridão e que a vida segue seu curso normal. O Zé tinha saído cedo, como sempre, com a desculpa de fechar um negócio importante na cidade vizinha, a venda de um gado gordo que ele dizia que nos traria um bom dinheiro, o suficiente para reformar o telhado e comprar umas terras novas. Eu, boba que só, ainda com a esperança teimosa acesa no peito, teimando em acreditar, preparei um almoço especial, galinha caipira com quiabo, o prato preferido dele, e um pudim de leite que ele tanto gostava, com aquela calda caramelizada que ele lambia os beiços e pedia bis. Os meninos, Ana e Pedro, ansiosos pela volta do pai, ajudavam a arrumar a mesa, o cheiro de comida fresca enchendo a casa, um cheiro de lar, de família, de felicidade que agora parecia tão distante, tão ilusória. Mas ele não veio. Nem no almoço, nem no jantar, nem no outro dia, nem no dia seguinte. Os dias se arrastaram, pesados como pedras no meu peito, cada hora uma eternidade de agonia. Eu ligava incansavelmente, o dedo doendo de tanto discar o número, e o telefone só dava fora de área, ou chamava e ninguém atendia, ou dava desligado. O coração martelava no peito, uma agonia que me roubava o ar, que me impedia de pensar, de comer, de dormir. Meus filhos perguntavam pelo pai, com os olhos grandes e cheios de interrogação, e eu já não tinha mais desculpas. A voz embargava, os olhos enchiam d'água, e eu sentia a alma sangrar, dilacerada pela incerteza e pela dor. Foi aí que a bomba explodiu na minha cara, com a força de 1000 trovões, um estrondo que ecoa na minha memória até hoje, um som que jamais esquecerei.
Uma vizinha, Dona Cotinha, uma senhora de fé e de olhar triste, com quem eu trocava receitas e prosa na beira da cerca, veio até a minha casa. Ela sentou na minha cadeira de balanço na varanda, as mãos tremendo tanto quanto as minhas, e me contou, com a voz embargada e cheia de pesar. Contou que tinha visto Zé no cartório da cidade, de mãos dadas com outra mulher, uma moça bem mais nova, com vestido vistoso e um sorriso que me doeu na alma só de imaginar, um sorriso debochado, vitorioso, de quem tinha alcançado o que queria. E pior, Dona Cotinha disse que eles estavam assinando uns papéis. Muitos papéis, pilhas e pilhas de documentos. Meu mundo virou de cabeça para baixo, meus filhos. Eu não acreditei, não podia acreditar. Minha cabeça girava, parecia que ia explodir a qualquer momento. Meu coração parecia querer pular para fora do peito e fugir daquela dor lancinante, daquele tormento. Não, não pode ser, eu repetia para mim mesma, em voz alta, em sussurros desesperados, como se negar a verdade fosse fazê-la sumir, evaporar no ar como fumaça. As lágrimas escorriam pelo rosto sem controle, quentes, molhando meu vestido, minha pele, o chão da varanda. Eu sentia o corpo tremer, um tremor incontrolável que vinha de dentro, da alma, a visão embaçada, o chão sumindo sob os meus pés, a realidade se distorcendo. A cada palavra da Dona Cotinha, era como se um pedaço de mim fosse arrancado com brutalidade, sem anestesia. Mas não era só isso, meus amores. A Dona Cotinha, com a voz embargada pela pena, quase chorando, me disse que o Zé tinha vendido nossas terras, a nossa roça, o nosso quintal, a nossa casinha de tijolinho, o riacho onde meus filhos pescavam peixinhos, as árvores que nos davam sombra e frutos. Tudo que a gente construiu com tanto suor, com tanto carinho, com a esperança de deixar para os nossos filhos, para as futuras gerações, para que tivessem um futuro seguro. E o pior, Dona Cotinha me disse que ele tinha passado tudo, absolutamente tudo, para o nome daquela mulher, aquela estranha, aquela golpista que surgiu do nada e roubou meu Zé, e agora roubava minha vida, a minha história, o meu futuro, meu patrimônio. Eu sentia a injustiça queimar na minha pele, uma fúria silenciosa crescendo dentro de mim. E a facada final, a que me fez cair de joelhos e sentir o mundo desabar completamente, foi quando ela sussurrou, com a voz quase inaudível, mas que ecoou como um grito dentro de mim, e no papel: Maria, você está morta. Sim, meus filhos, morta. Ele tinha forjado minha certidão de óbito, com datas e assinaturas falsas, com carimbos que pareciam reais, mas era uma farsa cruel, um atestado de minha inexistência. Me apagado do mapa, como se eu nunca tivesse existido, como se os anos que passamos juntos, os filhos que geramos, os sonhos que sonhamos, tudo fosse uma grande mentira, uma farsa, uma ilusão, um teatro que ele encenou. Aquele homem, que eu amei com todas as minhas forças, que eu via como pilar da minha vida, o meu chão, ele me jogou no lixo, me deu como morta, para ficar com outra e com tudo que era nosso, que construímos juntos. Era como se ele tivesse me assassinado em vida, tirado meu sopro, a minha essência, a minha alma, me transformado em um fantasma. Eu me lembro de cair de joelhos no chão frio da cozinha, onde minutos antes o cheiro adocicado do meu pudim de leite se espalhava, um cheiro de felicidade que agora parecia uma piada cruel, um escárnio. A panela da galinha caipira ainda fumegava no fogão, o cheiro de comida fresca se misturava com o cheiro da minha dor, um cheiro ácido, de ruína, de desgraça, de morte. Meus filhos, Ana e Pedro, assustados com a minha reação, com meu corpo convulsionando no chão, me abraçavam, as mãozinhas pequenas me apertando, perguntando com a voz chorosa o que estava acontecendo, se a mãe estava doente, se iria morrer. Eu não conseguia falar, a voz não saía, a garganta estava seca e apertada, só chorar. Um choro que vinha da alma, um choro de desespero, de incredulidade, de um vazio que parecia não ter fim, uma escuridão sem estrelas, sem esperança. Eu não era mais eu. Quem era aquela mulher, ali, no chão, sem casa, sem marido, sem nome, sem passado, sem futuro, sem identidade? A identidade que eu construí por anos, de esposa e mãe dedicada, de dona de casa zelosa, de pilar da família, se desfez em 1000 pedaços, como um vidro que se estraçalha no chão e vira pó, levado pelo vento. Eu me olhava no espelho e não via nada, apenas um vulto embaçado, um vazio, um fantasma da mulher que um dia fui, uma sombra do meu antigo eu, perdida no tempo e no espaço. A dor era tão grande, tão avassaladora, que eu duvidava de mim mesma, da minha capacidade de amar, de ser amada, da minha sanidade. Será que eu estava louca? Será que tudo aquilo era um pesadelo e eu iria acordar a qualquer momento? O Zé não só me traiu, ele me aniquilou, ele me roubou a existência, me transformou em um ninguém, em um fantasma sem nome, sem voz. E eu, no meio daquela ruína, com a alma dilacerada, com o coração sangrando, com a mente em frangalhos, tinha que encontrar um jeito de renascer.
Mas como? De onde viria força para uma mulher sem nome, sem chão, sem nada, sem esperança, sem um norte? Era como se o mundo tivesse me virado as costas, a própria vida tivesse me rejeitado, e o sol tivesse se apagado para sempre. A sensação de abandono era esmagadora, e a dúvida de mim mesma era a pior das torturas, corroendo-me por dentro, questionando cada lembrança, cada afeto. Depois daquele dia do cartório, daquele balde de água fria que virou uma avalanche, eu me fechei para o mundo, meus filhos. Não foi uma escolha consciente, foi uma necessidade imperiosa, como quem se recolhe para lamber as feridas mais profundas e tentar entender o que aconteceu, o que levou a tudo aquilo, a essa desgraça sem fim. A dor era tanta, tão física, tão palpável, que eu não conseguia nem respirar direito, como se um peso enorme, uma rocha gigantesca, estivesse esmagando meu peito, me roubando o ar e a vontade de viver. Fiquei dias e dias trancada no meu quarto, que não era mais meu, era só um canto emprestado na casa da minha irmã, a generosa Luzia, que me acolheu sem perguntas, com o coração aberto e a alma cheia de compaixão, sem me julgar, apenas me amando. Eu não falava, as palavras me fugiam, mal comia, o estômago embrulhado, os olhos fixos no vazio da parede, como se tudo fosse um filme sem cor, sem som, sem sentido, uma tela em branco onde a minha vida tinha desaparecido por completo. Meus filhos, tadinhos, com os olhos marejados de preocupação, com as vozes infantis e chorosas, tentavam me animar, traziam flores do quintal, desenhavam na porta do meu quarto com gizes de cera coloridos, bonequinhos e casinhas, mas eu estava em um buraco tão fundo que parecia impossível sair dali, uma prisão escura e fria onde eu era a única prisioneira, acorrentada pela tristeza e pela humilhação. Era como se o luto tivesse me sequestrado em vida, me isolado do mundo, de mim mesma. Eu ouvia os cochichos dos vizinhos na rua, os olhares de pena quando alguém passava na frente da casa da Luzia, as palavras de consolo que pareciam ocos, vazias, porque nenhuma palavra humana podia preencher o buraco na minha alma, a cicatriz que se abria. Eram bem-vindos, claro, todo afeto é bem-vindo na dor, é um bálsamo, mas não tiravam aquela pedra do meu peito, aquela angústia que me consumia dia e noite, me roubando o sono e a paz. Eu me sentia invisível, como se minha existência tivesse sido reduzida a uma mera fofoca de rua, a um caso triste que seria contado e logo esquecido, um mero detalhe na vida de outros. A humilhação era um manto pesado sobre os meus ombros, me sufocando, me impedindo de respirar, de ser. Eu me perguntava, em uma tortura silenciosa, como vou viver assim? Sem nome, sem casa, sem passado, sem futuro, sem dignidade? Como vou criar meus filhos no meio dessa vergonha, desse escândalo que se espalhou como fogo no mato seco? Eles merecem uma mãe que não é um fantasma. Mas, aos poucos, sabe? Bem aos poucos, a mente da gente começa a trabalhar, mesmo que machucada, mesmo que em ritmo lento, como um motor engasgado que tenta pegar no tranco, tossindo e engasgando antes de engrenar. O desespero foi dando lugar a uma raiva silenciosa, uma indignação que queimava lá no fundo, um fogo lento que não apagava, que só crescia em intensidade, alimentado pelas memórias e pelas injustiças. O que fizeram comigo? Como puderam me apagar assim? Me roubar a vida, a dignidade, o nome, a própria identidade, a minha história? Como pude ser tão cega, tão tola, tão burra? Essa pergunta martelava na minha cabeça dia e noite, um refrão cruel que não me dava trégua, que me impedia de dormir, de descansar, de ter paz. Eu sentia que não podia deixar aquilo assim, que eu não podia me render a essa morte simbólica que me impuseram, que eu tinha que lutar pela minha existência. Não era justo. E essa injustiça me dava força, uma força nova e desconhecida, uma chama que renascia do fundo do meu ser. Comecei a me mexer, devagarzinho, como uma planta que busca o sol depois de uma tempestade, que se estica, mesmo que dolorosamente, para encontrar a luz e florescer novamente. Primeiro, eu comecei a observar, a ouvir com mais atenção. A minha irmã Luzia, que sempre foi um anjo na minha vida, com sua fala mansa e seu jeito acolhedor, me contava as novidades da cidade, sem saber que estava me dando pistas valiosas, pedacinhos de informação cruciais. Ela falava dos boatos sobre o Zé e a nova mulher, dos negócios que eles estavam fazendo, da vida boa que ostentavam, dos passeios na cidade, das compras nas lojas mais caras. Eu fui percebendo que eles estavam agindo com a maior naturalidade, desfrutando da nossa casa, do nosso nome, da vida que era minha por direito, sem um pingo de remorso ou vergonha. A cada pedacinho de informação, a cada fofoca inocente, uma pequena faísca se acendia dentro de mim, uma luz tênue no fim do túnel escuro, um caminho que começava a se desenhar. Então, iniciei meus pequenos movimentos de investigação, quase sem querer, como quem tateia no escuro, buscando algo perdido.
Comecei a ligar para uns conhecidos, uns vizinhos antigos da roça, com a desculpa de saber como andavam as plantações, como estava a saúde da família, se a seca tinha afetado a colheita ou se as chuvas tinham vindo em boa hora. Eles, sem malícia, sem saber de nada, soltavam umas informações soltas, umas fofocas inocentes que, para mim, eram como ouro, peças de um quebra-cabeça que eu estava começando a montar. Um disse que viu Zé conversando com um tabelião suspeito, um sujeito de má fama na região, conhecido por suas tramóias, por seus acordos duvidosos e sua ética questionável. Outro que a moça nova, a tal amante, tinha fama de golpista em outras cidades, que já tinha aparecido em outros lugares com homens mais velhos, sumindo com o dinheiro deles depois de um tempo, deixando um rastro de destruição. Eu anotava tudo mentalmente, cada pedacinho de conversa, cada observação discreta, cada nome, cada data que surgia, como um detetive silencioso. Parecia um quebra-cabeça gigante e complexo, e cada pecinha que eu encaixava me dava um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de certeza de que eu não podia aceitar aquilo, que eu tinha que lutar, que eu tinha que desmascarar aquela farsa e expor a verdade. Lembro de uma tarde em que fui na feira da cidade, disfarçada, com um chapéu grande de palha que cobria boa parte do meu rosto e uns óculos escuros velhos, para não ser reconhecida pelos curiosos. Eu me misturei no meio da multidão, como uma sombra, invisível, só para ver de longe. E lá estavam eles, o Zé, rindo alto, com a outra mulher, de braços dados, comprando frutas frescas e doces, parecendo a família mais feliz do mundo, a imagem da perfeição, da felicidade. Ela ostentava um sorriso largo e um brilho nos olhos que me davam náuseas, como se estivesse saboreando a minha desgraça, tripudiando sobre a minha dor. Pareciam tão felizes, tão despreocupados, como se não tivessem destruído a vida de ninguém, como se eu fosse apenas uma lembrança apagada, um estorvo que sumiu do caminho. Meu sangue ferveu, uma onda de raiva me subiu pela espinha, um calor que me consumia por dentro, mas eu me controlei. Não era hora de explodir, de fazer uma cena, de bancar a louca para o povo. Era hora de planejar, de observar, de recolher informações, de ser paciente, estratégica. Minha mente já não estava tomada pela tristeza, mas pela estratégia. O confronto interno era constante, um diálogo torturante que não parava na minha cabeça. O que fizeram comigo? Como pude ser tão cega, tão inocente, tão vulnerável? Como ele pôde ser tão cruel, tão dissimulado, tão sem escrúpulos? Será que eu mereço isso? Será que existe justiça para quem foi roubado da própria vida, da própria identidade? Mas junto com a dor, com a humilhação, com a tristeza, vinha a chama da resistência, um desejo ardente de vingança, de reparação. A cada dia que passava, a reclusão ia diminuindo, e a sede por justiça ia crescendo, me dando um novo fôlego, uma nova razão para viver, para lutar. Aquela mulher que eles tinham tentado apagar, que haviam dado como morta, que jogaram num canto, estava começando a enxergar de novo, e a enxergar bem longe, com uma clareza que antes eu não tinha, uma visão aguçada pela dor e pela injustiça. Eu estava no escuro, sim, me movendo nas sombras, agindo nos bastidores, mas o plano, ele estava começando a nascer, quietinho, ali no meu coração, como uma semente plantada em terra fértil, pronta para germinar e crescer forte e inabalável. E eu sabia que, quando germinasse, quando chegasse a hora, seria para valer, e ninguém poderia me deter. A paciência seria minha maior arma, e a verdade, meu escudo impenetrável. Aquele fogo que ardia dentro de mim não era mais só de raiva e mágoa, não. Era de uma determinação que eu nunca soube que possuía, uma força que me erguia a cada manhã, me impulsionando a seguir em frente, a lutar pela minha dignidade. Eu pensava, em um monólogo constante dentro da minha cabeça, se eles me deram como morta no papel, então que me vejam ressuscitar e dançar sobre o túmulo que me construíram, que eles se arrependerão amargamente de terem me subestimado, de terem pensado que eu era fraca e ingênua demais para reagir. A cada amanhecer, eu sentia a mente mais clara, o coração mais forte, a vontade de lutar mais presente, mais vívida. Comecei a agir na surdina, feito uma sombra que se move sem ser percebida, juntando cada pedaço de prova que eu conseguia, como uma formiga que carrega seus grãos, um por um, sem pressa, mas com uma persistência implacável. Eu sabia que cada detalhe, por menor que fosse, seria crucial para desmascarar a farsa deles. Primeiro, eu precisava de aliados, gente de confiança, gente que pudesse me guiar nesse labirinto que a vida se tornou, gente que acreditasse na minha palavra, mesmo quando a lei parecia contra mim, mesmo quando a minha própria existência era negada. E a vida, meus filhos, é generosa com quem tem um coração puro e busca a verdade. Ela coloca as pessoas certas no nosso caminho, como anjos. A primeira pessoa que me estendeu a mão, e que mão forte e amiga, foi a minha irmã Luzia, que me abrigava com tanto amor, com tanta paciência e compaixão.
Ela não só me deu teto e comida, mas me deu ouvidos, me deu força, me ajudou a pensar e a organizar as minhas ideias que, antes, estavam todas embaralhadas pela dor e pela confusão, um emaranhado de sofrimento. Ela foi meu farol nos dias mais escuros, minha confidente, a pessoa que acreditou em mim quando eu mesma duvidava da minha própria sanidade. Juntas, começamos a montar o quebra-cabeça, ela com a sua paciência infinita e eu com a minha sede de justiça que ardia como brasa. A cada peça encaixada, a certeza de que eu estava no caminho certo, de que a verdade prevaleceria, crescia dentro de mim. Depois, um antigo amigo da família, o Dr. José, um advogado aposentado que Zé havia esnobado e humilhado no passado, um homem de princípios, de sabedoria e de ética inquestionável, me recebeu em sua casa, um sobrado antigo com cheiro de livro, de sabedoria e de madeira velha, onde o tempo parecia ter parado. Ele me recebeu com um sorriso triste, mas um olhar compreensivo que me deu esperança, um alento para minha alma ferida. O doutor José, que já estava velhinho, com os cabelos brancos como a neve e as mãos enrugadas pelo tempo, mas com a mente mais afiada que navalha e uma memória prodigiosa, me ouviu por horas a fio, com a paciência de um santo. Eu despejei toda a minha história, a dor, a raiva, a humilhação, as mentiras que eu tinha descoberto, o desespero que me consumia. Ele não me interrompeu, não me julgou, só me deixou falar, me deixou chorar, me deixou esvaziar a alma de toda amargura. No final, com a voz grave e calma, mas firme e carregada de convicção, ele disse: Dona Maria, o que fizeram com a senhora é um crime abominável, uma afronta à justiça e à dignidade humana. É um absurdo que precisa ser reparado. E a justiça, mesmo que demore, mesmo que pareça cega, um dia chega. E nós vamos fazê-la chegar, juntos, com a força da verdade. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida, uma promessa que me encheu de um novo tipo de esperança, uma luz no fim do túnel que eu não via há tempos. Com o doutor José ao meu lado, as coisas começaram a andar com mais firmeza, com um rumo certo, um plano bem traçado. Ele me ensinou como me mover no mundo dos papéis, das leis, dos cartórios, dos registros públicos. Fui ao cartório da cidade, de mansinho, com a desculpa de organizar uns documentos de herança da minha família, de uns parentes distantes que tinham falecido, sem levantar suspeitas. Eu pedia cópias de escrituras antigas, de certidões de nascimento e óbito, de registros de propriedade, de tudo que pudesse me ajudar. Os funcionários, sem malícia, sem saber da trama por trás do meu pedido, sem desconfiar de nada, me davam tudo o que eu pedia. Foi assim que eu comecei a descobrir as fraudes em cascata, uma após a outra, como peças de dominó caindo, as assinaturas falsificadas do meu nome em documentos de venda de terras, as datas adulteradas nas vendas, os valores irrisórios declarados para os bens que o Zé tinha escoado para o nome daquela mulher, a amante, sua nova cúmplice. Era um emaranhado de mentiras, uma teia de aranha tão bem urdida, tão complexa, que me dava calafrios, mas que eu estava determinada a desmanchar, fio por fio, sem deixar rastro. Eles tinham vendido não só as terras da roça, mas umas benfeitorias importantes, como o galpão de ferramentas, os equipamentos agrícolas, uns gados que eram da família dos Zé gerações, e até uns maquinários que eram do meu pai, passados de geração em geração, bens de família com valor sentimental incalculável. Descobri que eles tinham feito acordos obscuros, passagens de bens por valores muito abaixo do mercado, tudo para não levantar suspeitas das autoridades e para me prejudicar ainda mais. A cada descoberta, a raiva se misturava com uma sensação de triunfo silencioso. Até uns vizinhos antigos, pessoas simples do campo, que sempre foram gente boa e de confiança, me ajudaram sem saber que estavam ajudando um plano de vingança. Eles tinham guardado os papéis antigos da compra e venda da nossa propriedade, documentos que o Zé achava que tinham sumido ou que eu nunca teria acesso, que haviam se perdido no tempo. Pequenos detalhes, que na hora certa, fariam a diferença gigante no tribunal, seriam a prova irrefutável da fraude. A dona Pureza, por exemplo, vizinha de longos anos, com quem eu trocava segredos e receitas, me deu a cópia de um recibo de compra e venda de um trator, datado de antes do Zé dizer que tinha vendido o equipamento, mas com a assinatura falsa dele e daquela mulher. Era um ouro nas minhas mãos. Ela nem sabia o valor daquele papel, mas para mim, era a chave para minha liberdade, para minha redenção. A cada documento que eu conseguia, a cada conversa que eu gravava escondida no meu radinho de pilha, aquele presente do Pedro quando era criança, que virou meu companheiro secreto nessa jornada e meu fiel escudeiro, o plano ia tomando forma, ganhando corpo, se fortalecendo, se tornando cada vez mais real. Eu estudava os horários deles, os lugares que frequentavam, as pessoas com quem se encontravam, os hábitos, as rotinas, os mínimos detalhes. O doutor José me explicava sobre os processos legais, as audiências, as etapas burocráticas, as formalidades, e como a lei podia ser cruel, mas justa, com quem frauda e engana.
Começamos a reunir provas não só da traição conjugal, que já era uma ferida aberta na minha alma, mas do golpe financeiro, da falsidade ideológica, da apropriação indevida dos nossos bens, dos crimes que eles cometeram contra o meu patrimônio e a minha dignidade. O Zé não só me traiu no amor, ele me roubou na cara dura, na luz do dia, e o pior, tentou me apagar da existência, me roubar a vida em vida. E essa roubalheira, meus filhos, essa crueldade, não ia ficar impune. Eu tinha um objetivo, uma missão. Mostrar ao mundo quem eles realmente eram, desmascarar a farsa, reaver o que era meu por direito. Eu estava me preparando para uma exposição pública, uma vingança que não seria com gritos e tapas, não seria com xingamentos e barracos, não seria com violência física ou moral. Seria com a verdade nua e crua, apresentada com a calma de quem sabe o que faz e a dignidade de quem foi injustiçada. Uma vingança elegante, sim, mas que faria mais estrago do que qualquer grito, porque atingiria o que eles mais prezavam, a imagem de bons cidadãos perante a sociedade e o dinheiro que achavam ter roubado impunemente, sem consequências. A batalha estava prestes a começar, e eu, a velhinha que eles deram como morta, estava mais viva do que nunca, com o coração pulsando forte, as mãos firmes, a mente lúcida e um brilho nos olhos, pronta para o meu grande ato, para o meu espetáculo da verdade. Eu sentia uma força interior que nunca imaginei possuir, uma energia que vinha da certeza de que eu estava agindo pelo certo, pela justiça, pelo meu próprio renascimento. A noite antes da audiência, eu dormi um sono profundo e tranquilo, pela primeira vez em muito tempo, com a certeza de que o amanhã traria o que era meu por direito. E então, meus filhos, o grande dia chegou. O dia da minha ressurreição, do meu acerto de contas com o destino, o dia em que a verdade, por mais que tentassem escondê-la com mentiras e enganos, viria à tona como um rio que transborda, arrastando tudo que não presta em seu caminho. O doutor José tinha marcado a audiência final na cidade, naquele fórum imponente, com as paredes frias, o chão de mármore gelado e o cheiro característico de papel velho, mofo e burocracia, um lugar que antes me intimidava com sua grandiosidade, mas que agora seria o palco da minha vitória, o teatro da minha redenção. E eu, por sugestão dele e por minha própria vontade de me apresentar com dignidade, fui vestida com a minha melhor roupa, um vestido azul marinho de seda rústica que eu guardava para ocasiões muito especiais, que tinha sido presente da minha mãe em um dos meus aniversários, e que me trazia uma sensação de conforto e confiança. O cabelo, que antes eu só prendia num coque simples para a lida diária, estava bem arrumado, preso com um grampo de madrepérola que refletia a luz, e um batom cor de cereja, o meu preferido, me dava um ar de força, de mulher que sabe o que quer e vai em busca disso, sem hesitação. Eu estava nervosa, claro, meu coração batia feito tambor dentro do peito, uma batida forte e constante que ressoava em meus ouvidos, mas minha alma estava em paz, sabia que estava ali para fazer a coisa certa, para buscar a minha justiça e a dos meus filhos, para honrar minha própria história. Quando entrei no salão do fórum, de cabeça erguida, com a postura firme, mas com as pernas um pouco bambas pela emoção e pela tensão que pairava no ar, vi o Zé e aquela mulher sentados nas cadeiras da frente, conversando e rindo baixinho, cúmplices em sua farsa, achando que a vida era um mar de rosas para eles, que nada os atingiria, que a farsa deles estava segura e que eu era apenas um detalhe a ser rapidamente resolvido. Ela estava com um colar no pescoço, de pérolas grandes e brancas, que eu reconheci no mesmo instante. Era da minha mãe, uma joia de família que eu guardava com tanto carinho, um presente que o Zé tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento, dizendo que representava a pureza do nosso amor. Meu sangue ferveu, uma chama de indignação me subiu pela espinha, um calor que me consumia, uma fúria silenciosa que ameaçava explodir, mas eu me controlei. Não era hora de explosão, de grita, de fazer uma cena que me desqualificasse e me fizesse parecer a louca que eles queriam que eu fosse. Era hora de atuação, de ser a mulher que eles queriam apagar, mas que estava mais viva do que nunca. Mantive a compostura, respirei fundo, contei mentalmente até 10, e me sentei ao lado do Dr. José, que me deu um sorriso encorajador, um aperto na mão, um gesto de cumplicidade, como quem diz: é agora, Maria. Seja forte. A verdade está com você, e ela vai prevalecer. A audiência começou. O juiz, um homem sério de óculos na ponta do nariz, com uma postura rígida e um olhar perspicaz, chamou o processo, lendo os nomes das partes. O advogado deles, um rapaz metido à besta, com ar de arrogância e um sorriso cínico nos lábios, começou a falar, a jogar um monte de mentiras sobre mim, a distorcer os fatos com uma fluidez assustadora. Disse que eu era uma senhora confusa, que não sabia o que estava falando, que minhas acusações eram delírios de uma mente senil, de uma mulher amargurada que não aceitava o fim do casamento e tentava extorquir o ex-marido. O Zé me olhava com um ar de desprezo, de superioridade, com um riso abafado que eu mal podia ouvir, como se eu fosse um nada, uma velha louca que devia estar em casa tecendo panos de prato e não no tribunal.
Aquele olhar, antes de me diminuir, de me humilhar, me deu ainda mais força, acendeu a chama da minha coragem, me impulsionou a mostrar a eles quem eu realmente era. Eu senti meu corpo vibrar com uma energia nova, uma determinação inabalável. Então, chegou a minha vez de falar. O doutor José fez um sinal com a cabeça, me dando a permissão para iniciar meu depoimento. Eu respirei fundo, contei até 3, e olhei bem nos olhos do juiz, com a voz firme, sem gaguejar, sem hesitação, como se estivesse contando um caos antigo na varanda de casa para meus netos, mas com a seriedade de quem sabia o peso de cada palavra, a gravidade de cada acusação. Comecei a narrar a minha história, a nossa história. Contei da nossa vida na roça, do amor puro e inocente que eu sentia pelo Zé, da confiança cega que eu depositei nele, dos sonhos que construímos juntos, dos sacrifícios que eu fiz pela nossa família, pela nossa vida a dois. Falei dos pequenos detalhes, dos cheiros, dos sabores, das risadas, das noites na varanda. Cada palavra saía com a força de quem viveu a dor mais profunda e agora renascia das cinzas, com a convicção de quem está falando a mais pura verdade, a verdade que eles tentaram enterrar. Eu falava com a calma de quem domina a situação, sem rancor na voz, apenas com a clareza dos fatos e a emoção de uma vida roubada. E, então, com a calma de quem tem a verdade nas mãos, uma verdade irrefutável, comecei a apresentar as provas. Uma por uma, metodicamente, com a precisão de um cirurgião. Não era um papel amassado, não. Eram pastas e mais pastas de documentos, meticulosamente organizados pelo Dr. José e por mim, em nossas noites de trabalho silencioso, iluminadas por uma lamparina, revisando cada detalhe. As cópias autenticadas dos documentos que mostravam as fraudes nas assinaturas, os nomes falsificados, as datas adulteradas nas vendas das terras e dos bens, um emaranhado de mentiras. As gravações das conversas onde o Zé e aquela mulher planejavam os golpes, com a voz dela nítida, cheia de cinismo e malícia, e a voz dele, antes tão familiar, agora soando fria e calculista, irreconhecível. As fotos das benfeitorias da roça, dos gados, dos maquinários que eles vendiam sem meu consentimento, com recibos falsos e assinaturas forjadas. Cada prova era um golpe, uma pontada na farsa deles, um tijolo que se desprendia da muralha de mentiras que eles construíram para me destruir. O juiz examinava cada documento com uma atenção minuciosa, seus olhos se arregalando a cada nova revelação, a cada fraude exposta. Os murmúrios na plateia aumentavam, as canetas dos jornalistas rabiscavam mais rápido. O Zé e a mulher, no começo, ficaram com aquele sorrisinho debochado, um ar de quem já ganhou, de quem é intocável, de quem zomba da desgraça alheia. Ela até virou o rosto para sussurrar algo no ouvido dele, um deboche disfarçado, um riso de escárnio. Mas, a cada prova que o Dr. José apresentava, a cada documento que o juiz lia com atenção e pedia para que fosse anexado aos autos, o sorriso dela ia murchando, a cor do rosto ia sumindo, seus olhos se enchiam de pânico e desespero, o cinismo dando lugar ao medo. E o do Zé, antes tão arrogante, virava uma cara de espanto, de raiva contida, de incredulidade, de quem via o castelo de cartas desmoronar na sua frente. Ele começou a se remexer na cadeira, inquieto, agitado, as mãos tremendo, a testa suando frio, o suor escorrendo. O ar no salão ficou tenso, pesado, todos os olhos fixos na cena, esperando o próximo movimento. O ápice, meus filhos, foi quando o Dr. José, com a voz pausada e firme, com a dramaticidade que só um advogado experiente tem, apresentou a minha certidão de óbito falsa, aquela que o Zé tinha forjado para me apagar, para me enterrar viva, para me anular. E logo em seguida, com um floreio dramático que prendeu a atenção de todos, ele apresentou a minha certidão de nascimento e a minha identidade verdadeira, provando, sem sombra de dúvidas, que eu estava viva, presente, lúcida e ali, de pé, diante deles, uma prova inegável da minha existência, da minha ressurreição. Foi como um raio, um trovão que ecoou no silêncio do fórum, fazendo todos se sobressaltarem. O Zé, vermelho de raiva e desespero, se levantou bruscamente da cadeira, derrubando-a no chão com um estrondo que fez todos se sobressaltarem, e começou a gritar, a xingar, a blasfemar, a dizer coisas terríveis e sem sentido. Essa mulher é louca. Ela está mentindo. Isso é uma armação. Ela quer roubar tudo de mim. Ela não está morta, mas devia estar. Ele perdeu o controle, gritou com o juiz, com os advogados, com os seguranças, com todo mundo que estava no salão. Era um show de horror, a máscara de bom moço caindo por terra de forma vergonhosa e irreversível. Mas meus filhos, eu continuei ali, firme, de cabeça erguida, com um sorriso leve nos lábios, quase imperceptível, um sorriso de vitória silenciosa, de alma lavada. Não disse uma palavra a mais, não gritei, não xinguei, não me rebaixei ao nível deles.
Deixei que a raiva dele falasse por si só, que o desespero dele o desmascarasse ali, na frente de todo mundo, mostrando quem ele realmente era: um mentiroso, um golpista, um covarde sem escrúpulos, um homem vil. A plateia, que eram alguns curiosos, jornalistas locais, claro, os meus filhos e a Luzia, que estavam lá para me dar apoio, assistiam tudo em choque, com os olhos arregalados, sem piscar, a respiração presa. A justiça não era só a lei que se cumpria, era a cena, a virada no ar, o vilão caindo na própria armadilha, sem que eu precisasse mover um dedo sequer para empurrá-lo ao abismo. A vingança, meus filhos, quando é elegante e baseada na verdade, é a mais poderosa de todas. Ela não fere o corpo, ela fere a alma e a reputação, e a exposição é a pior das condenações para quem vive de aparências, para quem se esconde atrás de uma fachada de honestidade. Aquele dia, eu não só ganhei um processo, eu venci a mim mesma, venci o medo, venci a dor, venci a vergonha. E, naquele momento, me senti a mulher mais viva do mundo. Aquele dia no fórum foi como um raio que caiu na minha vida, mas um raio que trouxe luz, não destruição, que abriu um caminho novo, iluminado pela verdade, pelo sol que voltava a brilhar com todo o seu esplendor. O Zé e aquela mulher foram condenados. Levaram o castigo que mereciam, pagaram pelos crimes que cometeram, e a justiça dos homens, dessa vez, fez a parte dela, me deu a chance de recomeçar, de reescrever minha história. E eu? Meus filhos, eu renasci. Não foi um renascimento mágico, de um dia pro outro, não. Foi um processo, um desabrochar lento e bonito, como uma flor que se abre depois de um longo inverno, pétala por pétala, ganhando cor e vida novamente, exalando um perfume novo. Eu sentia cada célula do meu corpo vibrar com essa nova energia, essa liberdade que me invadia a alma, um alívio imenso depois de tanto tempo de sufocamento. A primeira coisa que fiz, assim que o dinheiro da indenização e da venda da nossa parte nas terras, que o Zé havia escoado para ela, foi liberado, foi comprar uma casinha pequena, mas só minha. Ela não era imponente como a antiga, de tijolinho à vista e varanda espaçosa, que agora só me trazia lembranças ruins, dolorosas. Mas essa nova casa tinha um charme especial, um aconchego que só um lar construído com amor e resiliência pode ter. Tinha uma varanda na frente onde o sol batia de manhã, convidando para o café, para uma prosa, e um quintal pequeno, mas fértil, onde eu plantei umas roseiras de todas as cores, umas margaridas vibrantes, uns pés de manjericão e umas ervas medicinais, como arruda e alecrim. O cheiro de manjericão e alecrim me trazia paz, um perfume de recomeço. Não era a casa da minha vida antiga, mas era um lar, um ninho de paz, construído com as minhas próprias mãos e o meu próprio suor, com o dinheiro da minha dignidade, do meu suor e da minha luta. Meus filhos, que me viram sofrer tanto, que me viram no fundo do poço, afogada em tristeza, agora me viam sorrir, um sorriso que vinha da alma, que iluminava os meus olhos, que chegava aos ouvidos e aquecia o coração de todos. E o sorriso da gente, quando vem de dentro, quando é verdadeiro, é a coisa mais linda que existe, é o espelho da alma em paz, em harmonia. Minha rotina mudou por completo, virou do avesso de uma forma boa. Eu passei a fazer as coisas que me davam alegria, que preenchiam meu tempo e meu coração, que me faziam sentir viva novamente, pulsar de energia. Voltei a bordar toalhas e panos de prato, mas agora com cores mais vivas, com desenhos mais alegres, com pontos mais firmes e elaborados, como quem tece uma nova vida, um novo destino. Comecei a fazer umas aulas de pintura em tela numa escolinha de artes da cidade, e descobri um dom que eu nem sabia que tinha, uma paixão adormecida dentro de mim, esperando o momento certo para despertar. Meus quadros, cheios de cores e formas, abstratos e realistas, contavam as minhas histórias, os meus sentimentos, os meus renascimentos, a minha jornada. E, para surpresa de todo mundo, até me matriculei num grupo de dança para idosas na Praça da Matriz. Quem diria, uma velhinha aqui, de mais de 60 anos, balançando o esqueleto ao som de forró e shot, de quadrilha e baião, com a energia de uma moça. As risadas eram muitas, os tombos também, uns desequilíbrios engraçados que viravam motivo de piada entre a gente, mas a alegria era ainda maior, contagiante, uma energia que me renovava. Eu sentia o corpo leve, a alma livre, a mente desocupada das preocupações antigas, dos fantasmas do passado. Foi nesse grupo que fiz novas amizades, umas senhoras tão cheias de vida, de histórias e de sabedoria quanto eu, que também tinham suas dores e suas vitórias, suas superações. A gente se reunia para tomar chá com bolo de fubá quentinho, para prosear na varanda da minha casa, para contar causos antigos e para rir das bobagens da vida, das dores que viraram piada, das desventuras que nos fortaleceram e nos uniram. Elas me mostraram que a amizade verdadeira é um tesouro que a gente encontra nos lugares mais inesperados, e que a vida não para depois de uma certa idade, ela só se transforma, se renova, como a natureza na primavera depois do inverno rigoroso.
Me senti acolhida, amada, respeitada, parte de algo novo, de uma nova família de almas que a vida me deu de presente. Fiz terapia também, sim, meus amores. Uma psicóloga muito boa, com voz mansa e olhar acolhedor, me ajudou a arrumar a bagunça que a dor e o trauma deixaram dentro de mim, as feridas emocionais. A entender que o que aconteceu não foi culpa minha, que eu merecia ser feliz, que eu merecia um recomeço, uma nova chance de escrever a minha história, com caneta própria. Ela me ensinou a perdoar, não o Zé, porque perdoar a ele seria esquecer o mal que me fez, mas a mim mesma, por ter me permitido tanto tempo na escuridão, por ter demorado a enxergar a verdade, por ter sido tão ingênua. E não é que eu comecei a viajar? Pouco, de pouquinho em pouquinho, mas comecei a explorar o mundo. Primeiro, umas cidades perto daqui, com o grupo de dança, em excursões baratinhas, cheias de risos e cantorias. Depois, com a Luzia, a minha irmã, a minha companheira de todas as horas, fomos até a praia pela primeira vez na vida. Senti o cheiro do mar salgado, a brisa fria no rosto, a areia quente nos pés, a água gelada beijando meus tornozelos e molhando a barra do meu vestido. Era como se cada viagem, por mais simples que fosse um pedacinho da minha alma que voltava para mim, que se curava, que se completava, que se expandia. Eu observava o horizonte, o infinito do oceano, e sentia a vastidão da minha própria liberdade, da minha própria vida que se abria para o novo, para o desconhecido, para as novas aventuras. O doutor José, que virou um amigo querido, um verdadeiro anjo na minha vida, continuou me ligando sempre, para saber como eu estava, para tomar um café na minha casa, para conversar sobre as novidades e os novos planos. E meus filhos? Ah, eles são a minha maior alegria, a minha razão de viver, a semente que eu plantei e que me deu frutos tão lindos, tão abençoados. A Ana se casou, teve uma menininha linda que me chama de vovó, e os olhos dela são como os da minha Ana quando criança, brilhantes e cheios de curiosidade. E o Pedro arrumou um bom emprego na cidade grande, mas me visita sempre nos finais de semana, com a esposa e os filhos dele, que trazem um furacão de alegria para casa. A gente ri, conversa, e eu conto minhas novas aventuras, minhas aulas de pintura, minhas viagens, minhas descobertas, minhas conquistas. Meus netos, então, são a minha dose diária de alegria, a minha renovação, a certeza de que a vida segue e se multiplica, que o amor se perpétua. A casa, que antes era silenciosa e cheia de vazios, hoje está cheia de vozes de criança, de risadas, de cheiro de bolo que eu continuo fazendo com carinho, só para vê-los felizes, para sentir a vida pulsar, para sentir que a felicidade é real e está presente. Eu não busco mais um grande amor romântico, não. Descobri que o amor é muito mais amplo, muito mais presente do que a gente imagina, ele está em toda parte. É o amor incondicional dos filhos, o carinho dos amigos, o amor pela vida, pela natureza, por cada amanhecer que me é dado, por cada pôr do sol que pinta o céu de laranja e roxo. É a alegria de ver uma flor desabrochar no meu quintal, de tomar um café quentinho na varanda enquanto o sol nasce e esquenta a pele, de sentir o sol no rosto e o vento nos cabelos brancos que agora brilham com a luz da minha liberdade e da minha paz. A sensação de paz que me invade é indescritível, um abraço quente na alma, um bálsamo que cura todas as feridas, que acalma as tempestades. É como se, depois de um longo e doloroso mergulho nas águas escuras da dor, da traição, da humilhação, eu tivesse voltado à superfície e, finalmente, pudesse respirar. Respirar fundo, sem pressa, sentindo o ar puro da liberdade, da cura e da vida nova que se abriu para mim, uma vida cheia de possibilidades, de novas histórias para contar, de novos caminhos a explorar. E essa, meus filhos, essa liberdade e essa paz, é a maior vitória de todas, a minha coroa de rainha, o meu maior tesouro, conquistado com garra e fé. E assim, meus amores, a vida me mostrou, com a delicadeza de uma flor que se abre ao sol da manhã e a força de um raio que ilumina os caminhos, que a gente pode, sim, florescer de novo, mesmo depois da tempestade mais violenta, da seca mais cruel, do fogo mais arrasador que tenta consumir tudo o que somos e o que temos. Aquela frase lá do começo, que parecia um lamento distante, uma promessa quase inalcançável no horizonte, há feridas que o tempo não cicatriza, mas a alma, essa sim, encontra seu jeito de florescer de novo. Ela não é mais só uma frase bonita de se dizer. Ela virou a minha verdade mais profunda, a minha experiência vivida na pele e na alma, a minha própria poesia, escrita com as tintas da minha resiliência. Minha alma floresceu. E como? Não é que a gente esqueça a dor, não. As cicatrizes ficam, sim, elas são marcas invisíveis no coração, lembranças do que se foi, dos desafios superados, mas elas não doem mais. Elas viram sinais de força, de superação, de resiliência inabalável, de que fui capaz de ir além.
São como os anéis de uma árvore antiga, que contam a história das suas estações, dos invernos rigorosos, das secas prolongadas e das primaveras abundantes que a fizeram crescer e se fortalecer, dia após dia. Aprendi, com a pele marcada pelo sol e pela vida, com as rugas que contam minhas histórias e os fios brancos que adornam minha cabeça, que a traição, por mais que doa, por mais que sangre a alma e deixe um buraco que parece nunca mais se fechar, não define quem a gente é. Ela apenas revela quem o outro é, o caráter, a falta de escrúpulos, a maldade disfarçada, a pequenez de certas almas. E a justiça? Ah, essa sim, pode demorar, pode se arrastar feito tartaruga no campo, pode parecer cega e surda aos nossos apelos, mas ela chega. Às vezes, chega pela lei dos homens, com papéis e tribunais, com juízes e advogados, com formalidades e sentenças, como foi a minha. Às vezes, chega pela lei da vida, que é ainda mais implacável e silenciosa, que age no tempo certo, na hora certa, sem alarde, sem alvoroço, mas com uma força que dobra qualquer um, que coloca cada um no seu devido lugar, na sua própria realidade. O Zé, hoje, é um homem amargurado, sozinho, sem a fortuna que roubou, porque a vida cobra, meus filhos, cobra caro, e não perdoa quem pisa na honestidade, no amor alheio e na dignidade do próximo. A vida se encarrega de dar o troco, e o troco da vida é sempre mais justo, mais completo, mais severo. Aprendi também que a felicidade não está nos grandes feitos, nem nas riquezas materiais, nem nos aplausos da multidão ou nos holofotes. Ela mora nas coisas mais simples, nos cantinhos esquecidos do dia a dia, nos detalhes que a gente só enxerga quando o coração está leve e a alma em paz. No abraço apertado de um filho ou de um neto que te enche de carinho, no cheiro da terra molhada depois da chuva de verão, no sabor de um café quentinho coado na hora na varanda, no pão de queijo que sai do forno crocante e cheiroso, no canto de um passarinho na janela. Ela está na capacidade de recomeçar, de se reinventar, de encontrar beleza nos pequenos detalhes do cotidiano, de dar valor ao que realmente importa, ao que nutre a alma e nos faz sentir vivos. Ela está em sentir o sol no rosto e o vento nos cabelos brancos que agora brilham com a luz da minha liberdade e da minha paz interior, em poder olhar para trás sem arrependimentos, apenas com a gratidão de ter resistido, de ter lutado, de ter vencido. É a alegria de um novo amanhecer, de uma nova chance de viver, de amar, de ser. Olho para trás, e vejo a moça ingênua que eu era, cheia de sonhos de menina, com coração aberto e alma pura, acreditando em tudo e em todos com uma fé inabalável. E olho para a mulher que eu me tornei hoje, uma senhora de cabelos brancos e rugas que contam histórias de vida, de luta, de superação, cheia de sabedoria e resiliência, e sinto um orgulho que não cabe no peito, que transborda pelos olhos, que me faz sorrir de verdade, com a alma. Eu fui dada como morta, sim, no papel, na frieza da lei, na crueldade de um homem que eu amei. Mas no meu coração, na minha alma, eu renasci. Me ergui das cinzas, como a fênix da história, mais forte, mais livre, mais eu do que jamais fui, com uma identidade que me pertence por completo. Minha voz não se calou, meus passos não pararam, e meu sorriso se tornou ainda mais verdadeiro, mais radiante, porque ele vem da superação, da certeza de que o amor, o verdadeiro amor, vence tudo, até a morte simbólica, até a mais profunda dor. E agora, meus filhos, eu te pergunto, olhando bem nos seus olhos, com a sinceridade de quem já viu e viveu de tudo um pouco, com a sabedoria que só o tempo e a dor ensinam e lapidam, e se você fosse eu? Você teria coragem de desenterrar as suas dores, de encarar de frente quem te feriu, de reviver o pesadelo para alcançar a liberdade e a verdade? Você teria força para ressuscitar dos escombros de uma vida desfeita, para buscar a sua própria justiça, para construir a sua própria primavera. Não importa a idade, não importa o tamanho da dor, não importa o quanto tentaram te diminuir ou te apagar da vida, te fazer um fantasma. Pense bem, reflita com calma, porque a vida, meus queridos, ela sempre nos dá uma segunda chance de escrever a nossa própria história, de pintar um novo capítulo com as cores que a gente quiser, com a tinta da nossa própria coragem, da nossa própria determinação. Basta ter a coragem de pegar a caneta e começar um novo parágrafo, uma nova página em branco, cheia de possibilidades. E que seja um capítulo de muita luz, muita paz, muita verdade e muita alegria, como o meu, que floresceu depois da tempestade mais dura e hoje irradia a beleza de um recomeço abençoado, pleno. Meu abraço apertado a vocês, e que a vida lhe seja sempre generosa com a verdade e com as segundas chances.